Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar a falar a respeito de por que os indicadores de recessão estão falhando, principalmente falando aqui no começo a respeito dos Estados Unidos. E vocês sabem que eu não sou muito de ficar prevendo ou falando que vai ter um crash, que vai ter uma recessão, que vai ter um colapso. Tem canais, principalmente nos Estados Unidos, que toda semana fazem um vídeo falando que semana que vem ou que muito em breve vai ter um colapso, vai ter uma recessão, vai ter um crash e por aí vai. E inclusive canais enormes, assim, com mais de 1 milhão de seguidores, toda semana, basicamente. Não, semana que vem terá o crash, o colapso financeiro, etc, etc, etc. E, sinceramente, um dia talvez eles acertem, né? Porque eles falam que toda hora vai ter, alguma hora realmente eles acertam. Enfim, mas é um assunto interessante a gente trazer de vez em quando, até para entender que o mercado às vezes faz grandes correções e como agir nessas grandes correções, porque essas grandes correções acontecem e quais indicadores interessantes nós olharmos para tentarmos prever quando grandes quedas no mercado, na bolsa, no PIB podem acontecer. Então vamos ler essa matéria aqui da Axios. É uma matéria muito boa, falando primeiro aqui a respeito do emprego temporário nos Estados Unidos, que sempre foi um bom indicador para ver quando haveria uma possível recessão. Então, geralmente, quando há quedas nesse número, nós temos um crash, temos uma recessão, né? Como nós podemos ver aqui, 2001, 2008, 2020, aqui em 1990 também. E o que vem acontecendo aí em 2023, 2024, é que esse número vem caindo muito e cadê a recessão? Cadê o crash? E o que essa matéria fala é que provavelmente o perfil de contratação nos Estados Unidos acabou mudando um pouco nesses últimos anos, desde a pandemia, e por isso que esse número vem caindo muito, mas isso não afetou tanto a economia em si. Porque o que acontece? O emprego temporário, geralmente, quando está tendo um slowdown, uma diminuição na atividade econômica, as primeiras pessoas que são cortadas da empresa, os primeiros postos de trabalho que são cortados da empresa, são os de emprego temporário. Então, começa despedindo o emprego temporário e depois, quando a coisa realmente fica pior, quando o cenário econômico piora, quando a atividade econômica piora, aí começam a demitir os empregados com contratos de longo prazo e não aqueles empregados com contrato temporário. Então, esse indicador de contratos temporários, emprego temporário, sempre foi um bom indicador quando nós queremos prever quando haverá uma diminuição na atividade econômica e, consequentemente, talvez uma recessão, uma queda na bolsa de valores, por exemplo, algo nesse sentido. Mas muitos vêm dizendo que, após a pandemia, houve uma certa mudança da maneira como as pessoas são contratadas nos Estados Unidos, então os donos das empresas querem contratar pessoas com contratos mais longos e não só com contratos temporários. Ou seja, essa grande queda que nós estamos vendo não é porque a atividade econômica está diminuindo e aí estão mandando pessoas embora, mas sim porque há uma mudança estrutural, de certa forma, na forma como as empresas americanas contratam. Então, elas querem mais contratos de longo prazo e estão diminuindo a sua quantidade de contratos temporários. Aí, outro ponto que ele toca é a curva de juros, que eu vou entrar mais a fundo já já com vocês. E outro ponto que ele toca também é que a economia americana, no primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2022, teve um decrescimento, que seria aí uma recessão técnica, né? Que a economia teve, mas nós não tivemos um crash em 2022, nem uma queda muito agressiva em 2022. Quer dizer, houve uma certa queda no mercado, né? Então, quem comprou ali mais para o final de 2022 fez uma boa compra. Quem vendeu ali mais no começo de 2022 provavelmente fez uma boa venda, mas não houve assim uma recessão como talvez 2020, se bem que 2020 até foi rápido, mas 2008, por exemplo, ou outros momentos onde houve uma queda maior na atividade econômica e uma queda
mais prolongada e maior da Bolsa de Valores também. Estão falando aí do S&P 500, Nasdaq, Dow Jones também. E daí ele acaba trazendo um pouco essa mensagem de que certos indicadores, os quais eram quase que infalíveis para indicar uma recessão, estão falhando nos últimos anos. Tanto que eu fiz um vídeo, se não me engano, foi começo de 2023, que eu falei: olha, pelo que está acontecendo, principalmente com a inversão na curva de juros, pode ser que no final de segundo semestre de 2023, se não me engano, foi esse o vídeo, isso que eu falei no vídeo, pode haver algum tipo de recessão, uma queda mais forte e tudo mais. Porque tinha um estudo até que mostrava que após a inversão na curva de juros, ou seja, os juros com vencimento para dali 3 meses, um ano, 2 anos, está mais alto do que os juros com vencimento para dali 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quando há essa inversão, geralmente ali 1 ano e 5 meses, se eu não me engano, para ser exato, esse era o número, havia uma recessão, havia uma crise. E nós já estávamos ali, basicamente, acho que 1 ano e 5 meses, ou algo próximo a isso, com essa curva invertida. Então pensei, bem, então acho que em breve vai ter aí uma recessão, um crash, alguma coisa nesse sentido, analisando o histórico. Mas existem momentos onde essa curva fica invertida mais tempo, então fica invertida ali 2 anos, 2 anos e meio, e daí depois disso tem um crash. Ou seja, o crash tem de qualquer jeito, mas ele demora mais para acontecer, porque a curva acaba ficando mais tempo invertida. E aí eu vou trazer aqui para vocês a curva dos treasuries dos Estados Unidos que vencem em 2 anos e comparar com 10 anos, e depois que vencem em 3 meses e comparar com 10 anos. Então nós podemos ver aqui, aqui na década de 70, nós tivemos uma queda forte aqui, e aí ela começa a desinverter. Na verdade, ela nem começa a desinverter, né? Ela está bem invertida e tem aqui uma crise, uma recessão. E aí ela desinverte, aí depois inverte de novo, e quando está aqui embaixo tem outra recessão de novo, outra crise, uma crise maior aqui, né? Na década de 80. Muito bem. Aí ela desinverte aqui, inverte rapidamente, desinverte, passa um bom tempo desinvertida, ou seja, o juros longo é maior do que os juros curto, os títulos com vencimento longo pagam juros maior do que os títulos com vencimento curto. E aí passa um tempo aqui desinvertida, inverte aqui rapidamente, final da década de 80, e nós temos aqui, em 1990, uma crise. Aí, novamente, desinvertida, inverte aqui bem rapidamente, aí desinverte, inverte aqui nos anos 2000, aí aqui 2001 nós temos outra recessão, já ela desinvertendo, né? E ela continua desinvertida, inverte aqui um pouco rapidamente, em 2006, final de 2006, e daí nós temos aqui final de 2007, começo de 2008, uma recessão, e daí nós temos aqui. Na verdade, antes disso, nós temos aqui em 2019, então, segundo semestre aqui de 2019, rapidamente ela é invertida. 2020 nós temos também aqui uma crise. E agora ela já está um bom tempo invertida, né? Então, aí, desde meados de 2022. Então, nós estamos indo para 2 anos que essa curva está invertida. Analisando o histórico, nós poderíamos dizer que um crash está próximo. Talvez sim, talvez não. Talvez final desse ano, talvez começo do ano que vem. Não sei, pode ser. Então vamos dar um zoom aqui, né, para vocês verem melhor. Então aqui 2020 inverteu aqui rapidamente, né? Foi só ali agosto barra setembro de 2019 e tivemos aqui em 2020, mas acho que não teve tanto a ver com a inversão, né? Mas sim com outros fatores, mas talvez tenha ainda alguma coisa a ver, não sei. Acho que nesse caso não, mas, né? Aquela coisa. E aí aqui nós tivemos em junho, julho, na verdade, novamente essa inversão. E agora estamos aí 2 anos com essa curva invertida e ela parece que vai começar a desinverter. Talvez sim, talvez não. Agora, olhando aqui, a curva de 10 anos com 3 meses.
Essa, na verdade, ela é ainda mais precisa até do que a de 2 anos com 10 anos. Então, nós temos aqui. Eu coloquei primeiro a de 2 anos porque nós temos mais dados, né? Então, nós temos aqui desde 1976. E aqui com 3 meses, nós temos desde 1982. Então, 6 anos a menos aproximadamente de informação. Então, aqui quase não dá para ver direito. Nós tivemos aqui uma inversão em 89, aí aqui recessão em 90, inverteu aqui 2000, recessão aqui 2001, inverteu aqui 2006, recessão foi quando aqui em 2006? 2006, julho, e voltou mesmo aqui assim, vamos ver, agosto de 2007, maio para agosto de 2007, mais ou menos, e daí depois tivemos a crise de 2008. Aí aqui nós vemos até uma inversão um pouquinho maior, né? Deixa eu dar um zoom para nós vermos melhor. Tivemos uma inversão até um pouquinho maior, setembro barra outubro, nós tivemos uma inversão e tivemos essa grande queda ali em fevereiro, ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses, 4 para 5 meses, tivemos essa queda. E aí temos a inversão novamente, aqui mais ali em novembro de 2022. Então, vamos completar em novembro 2 anos de curva invertida, olhando 3 meses e 10 anos. No momento que começar a ver a inversão dessa curva, ou que já houver inversão dessa curva, aí apertem os cintos, porque nós podemos ter aí uma recessão, podemos ter uma grande queda na Bolsa de Valores. Então, esse indicador ainda é um dos indicadores mais confiáveis e é importante nós olharmos para esse indicador. E aí alguns podem perguntar, Marcos, como eu me protejo? Você pode, por exemplo, comprar Tesouro Selic, é uma boa, ou alguma renda fixa atrelada a Selic também pode ser interessante. E algo com liquidez de curto prazo, né? Porque quando houver esse crash, a bolsa cair, por exemplo, 20, 30, 40, 50%, você quer aproveitar e comprar a bolsa justamente com esse desconto. Então é importante ter algo com liquidez de curto prazo. Liquidez diária, de um dia, D mais um, D mais dois, D mais três, enfim. Pode ser até mais, né? D mais 5, D mais 10, mas não mais do que isso, porque aí talvez você não consiga aproveitar o momento em que a bolsa estará descontada. Outra coisa que eu quero falar com vocês é de algo chamado Section 8 nos Estados Unidos, que é uma ajuda que o governo dá para as pessoas de baixa renda e o governo ele paga parte do aluguel dessas pessoas. E eu estava vendo que no Brasil, em alguns estados, em alguns municípios, também existe programas parecidos, que o governo vai pagar uma parcela do aluguel de determinada pessoa, de determinada família, ou vai dar, então, um voucher com um certo valor, por exemplo, R$ 400, para ajudar aquela pessoa a pagar o aluguel. E eu estava vendo nos Estados Unidos, e eu não sabia que isso existia até ontem, basicamente, então eu não sou um especialista no assunto, mas eu achei interessante trazer essa curiosidade para vocês. Eu sei que investir em imóveis nos Estados Unidos não é algo para todo mundo, né? Na verdade é algo para poucas pessoas, mas é uma curiosidade interessante justamente para nós ampliarmos nosso escopo de possibilidades de investimento. Enfim, qual que é a vantagem desse Section 8? É que o governo vai pagar boa parte do aluguel daquela pessoa, tem um benefício, então ela não vai querer atrasar o aluguel dela, porque se ela atrasar, ela perde esse benefício. E também em momentos de crise, você não precisa se preocupar tanto. Porque geralmente o que acontece? Você tem uma carteira de imóveis para receber aluguel. No momento em que existe uma crise, os inquilinos vão se dar com você, tentar renegociar, vão deixar de pagar, vão atrasar pagamento. E vai ser justamente nesse momento de crise que você vai ter boas oportunidades de compra de outros imóveis, porque eles vão estar mais baratos. Só que muitas vezes você não consegue aproveitar esse momento justamente porque o seu fluxo de caixa nesse momento vai estar debilitado. Esse Section 8 nos Estados Unidos, como o governo vai pagar a maior parte desse aluguel, às vezes 80%, às vezes 70%, 60%, 50% do aluguel, e a pessoa não quer perder esse benefício,
a última coisa que ela vai atrasar vai ser o aluguel. Ou seja, no momento de crise, você vai continuar com seu fluxo de caixa intacto, o que é ótimo, porque aí você pode pegar esse fluxo de caixa e fazer novas aquisições, aproveitar esse momento de mercado onde tudo está barato para comprar outras casas por um bom preço e alugar essas casas. Além disso, você muitas vezes consegue ter um retorno melhor nessas casas. Por quê? Diferente do mercado normal, aonde essa casa vai ter um valor e frente a esse valor eu vou cobrar um aluguel, nesse Section 8, eles não estão olhando para o valor desta casa. Eles estão olhando para quantos quartos essa casa tem, quantos banheiros essa casa tem, as condições dessa casa. Eles têm uma lista de regras. Então, se essa casa, por mais que ela seja muito barata, e geralmente essas casas vão estar na periferia, por mais que ela seja muito barata, se ela der check em todos esses pontos, nessa lista de coisas que ela precisa ter, essa casa é aprovada e o governo vai pagar uma parte desse aluguel para esta casa. E aí o que acontece? Muitas pessoas podem pegar uma casa ali com 3 quartos, uma casa em boa condição, tudo certo com ela, numa zona mais periférica, conseguir fazer um bom negócio, pagar um valor muito baixo e receber um aluguel muito bom do governo, mais do inquilino, nesse imóvel. Isso pode fazer com que o retorno dela, ao invés de ser 5% sobre o valor do imóvel no ano, por exemplo, pensando só na renda de aluguel, não pensando na valorização, não pensando também na inflação, trazendo só a renda do aluguel, que seria aí mais ou menos o que aqui no Brasil muitas pessoas tiram, e nos Estados Unidos não é tão diferente assim. Então, digamos que ela tira uma renda de 5% ao ano, fazendo esse Section 8, a pessoa consegue às vezes tirar uma renda de 6, 7, 8, 9, 10, enfim, um pouco mais até talvez. Claro que muitos youtubers, né, você começa a ler um pouquinho mais, começam com rendas de 40% sobre o valor do imóvel, que é algo meio irreal. Pode acontecer uma vez na vida, mas não vai acontecer de forma constante. É que nem na bolsa, né? Muitas pessoas, porque eu comprei ação e valorizou 50% no ano. Não, tudo bem, pode acontecer aqui e ali, mas na média a carteira da pessoa ao longo de 10 anos não vai valorizar 50% todo ano. Ou, claro, se houver algum gênio e ele der muita sorte, pode ser que valorize muito, né? Talvez 40, 30% ao ano. Mas generalizando não é isso que acontece. Mas, de qualquer forma, é uma vantagem interessante, justamente por essa constância e segurança no seu fluxo de caixa e também por conseguir uma margem melhor, muitas vezes, nesse aluguel. E no Brasil existem coisas parecidas, mas aí geralmente é estadual ou municipal, e geralmente é numa forma de voucher, ou então realmente tem ali uma parcela desse aluguel, às vezes 25, às vezes 50, às vezes um pouco mais, que é pago pela prefeitura ou pelo governo estadual para uma pessoa a qual teoricamente está numa condição financeira muito ruim, ou também já vi em casos de violência doméstica, algo nesse sentido. Em outros países, eu vi também que na Europa, alguns na América Latina, também tem políticas parecidas. Então, isso pode ser algo que pode beneficiar tanto quem quer aproveitar esse tipo de política para ter uma redução no seu aluguel, quanto para aquela pessoa que quer alugar o seu imóvel para alguém. E aí, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Mais então para trazer essa curiosidade para vocês, caso vocês não sabiam, assim como eu também não tinha noção, não sabia que isso existia, vocês podem se aprofundar e ver se faz sentido para vocês explorarem algo nesse sentido. E também falarmos um pouquinho aí do possível crash que pode acontecer nos próximos meses. Se fosse para chutar, eu odeio chutar e sabe que os chutes sempre saem errados. Tanto de quando a bolsa vai cair, taxa de juros talvez um pouquinho mais fácil. Dólar, todo mundo que chuta sempre erra. Mas eu vou dar a cara a tapa, digamos assim, e vou dizer que se fosse para escolher uma data, eu acho que começo do ano que vem, iria dizer primeiro semestre do ano que vem, mas vou dizer até primeiro trimestre do ano que vem, podemos ter aí uma grande queda. Então, eu vou dar esse chute. Não girem a sua vida financeira em torno desse meu chute. Não apostem suas fichas nesse meu chute. Posso estar errado, posso estar certo. 50%, na verdade, estatisticamente, talvez 90% de chance de eu estar errado, 10% de eu estar certo. Mas, se for para dar o chute, que eu sei que alguns gostam, né, do palpite, meu palpite vai ser primeiro trimestre do começo do ano que vem. Se eu acertar, podem mandar um joinha aí e me parabenizar. Se eu errar, por favor, não venham me xingar começo do ano que vem, tá certo?
Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.